Vai. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 13. Vamos ouvir a palavra do Senhor, que Deus possa me usar nessa noite para transmitir ensinamento à sua vida e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Aleluia. Primeiro livro dos Reis, abra no capítulo de número 11, no verso de número 26. O texto que nós vamos trabalhar é o 13, mas nós vamos começar a observar desde o capítulo de número 11. O livro dos Reis é um livro muito interessante e se você observar a leitura, o primeiro e o segundo livro dos Reis e o primeiro e o segundo livro das Crônicas, os dois primeiros livros, o primeiro de Reis e o primeiro de Crônicas, eles querem falar sobre a realeza do rei Davi. Tanto que quando termina o primeiro livro dos Reis e o segundo começa, ele vai dar ênfase no reinado de Salomão. A partir do capítulo de número 11, 12, até o capítulo de número 16 ou 17, a gente vai observar toda a trama que aconteceu para a divisão do reino. E a gente está saindo de um período de monarquia unida, 120 anos, Saul, Davi e Salomão, 40 anos cada. E agora vai entrar um período aqui que é um período ruim. Esse texto que a gente vai trabalhar é um texto triste, porque é um texto onde tanto o Império do Norte como o Império do Sul estão entrando em declínio. Há um declínio muito forte por causa da imoralidade, e nós vamos observar algumas passagens bíblicas aqui para observar o que foi que Deus disse, a promessa de Deus. É interessante que, observando o contexto desse texto que eu vou trabalhar hoje, eu pude observar que Deus fez uma promessa a Davi, e ele disse: Davi, não vai faltar uma lâmpada tua na minha casa. Tanto que quando Jeroboão, que era um efraimita, e a gente já precisa observar que a tribo de Efraim e a tribo de Simeão, eles sempre tiveram um pequeno problema em relação à liderança de Judá. Eles sempre se colocaram contra a liderança de Davi e de toda a linhagem de Davi. Então quando você pega o livro dos Reis, o livro das Crônicas, e até mesmo o primeiro e o segundo livro de Samuel, você vai observar que eles tiveram um pouco de dificuldade de compreensão. Eles estavam observando e recebendo os mandamentos na marra. Eles nunca foram muito a critério por causa de uma promessa. De Efraim vieram dois grandes líderes no Antigo Testamento. Veio Josué e veio José. Então eles tinham ainda essa coisa dessa liderança muito forte. E como esse contexto é um contexto de muita prostituição ao culto, de morte por politicagem, reis estão, por exemplo, o Reino do Norte, que teve 19 reis. Quantos reis? Nenhum rei crente. Assassinaram, vários reis cometeram assassinato por usurpação ao trono. O Reino do Sul, capital Judá, 20 reis, 19 reis e uma rainha, onde 8 desses reis foram reis que temeram a Deus, e alguns deles, como Josafá, Josias, Asa, Ezequias e Davi, fizeram reformas religiosas. E esse reino aqui agora está numa transição. Por quê? No capítulo de número 11, onde você está observando, no versículo de número 26, o Senhor Deus manda o profeta Aías a falar com Jeroboão. E é interessante, irmão, que Deus vai mostrar no texto, olhe para mim por favor, que o Senhor vai mostrar no texto que a divisão do reino não se deu somente porque Salomão se prostituiu. O texto vai narrar, e nós vamos ler a referência, que Salomão simplesmente deixou de fazer um culto monoteísta ao Deus Yahvé, ao Senhor, e começou a fazer um culto a deuses pagãos. Como quem? Simplesmente ele começou a adorar, como no verso 33 do capítulo 11, ele começou a adorar Astarote, a Quemos, deus de Moabe, e a Micom, deus dos Amonitas. Ou seja, ele deixou de fazer um culto monoteísta e começou a apresentar um culto politeísta. E é interessante que quando o Senhor vai falar sobre a separação do reino, ele leva o profeta Aías para falar com Jeroboão, como aconteceu a trama? Jeroboão, ele era um funcionário de Salomão. Salomão foi um exemplo de trono, de reino, onde o mundo antigo viu a manifestação da glória de Deus. Quando ele gastou, escute isso, segundo os arquitetos de Illinois, nos Estados Unidos, o templo que ele construiu, Caio, custava 87, não é bilhões de dólares. Tudo feito a ouro, queria mostrar ao mundo a grandeza e a glória do Senhor.
Então o trono de Salomão, rei de paz, ele dava essa característica, que Deus era um Deus de paz, um Deus soberano, dono de tudo e possuidor de toda a glória. Só que o reino de Salomão, tanto que se você pegar do capítulo de número 1 dos reis ao capítulo de número 12, a rainha de Sabá visita no capítulo de número 11, e a idolatria de Salomão começa a acontecer no capítulo de número 12, você vai observar que por causa de muita politicagem de Salomão, o reino entra em declínio. Mas uma palavra que me chama muita atenção é que quando o profeta Aías vai com Jeroboão, e nesse contexto, quando você pega os livros do Antigo Testamento, principalmente os livros proféticos, vocês vão observar que quando o profeta aparece em cena, Joel, eles vão sempre com uma figura de linguagem. O profeta, a Bíblia diz que o profeta Aías pega uma capa nova, e ele reparte essa capa em 12 pedaços. Quando ele se apresenta na frente de Jeroboão, ele pega a capa nova, reparte ela em 12 pedaços e diz assim: escolhe 10 pedaços para ti, porque Deus está colocando 10 tribos na tua mão. Olhe para mim, interessante que depois da trama ter acontecido, quando o rei Roboão junta só 180 mil soldados, só isso, ele arma uma batalha e diz: vamos destruir o reino do norte, porque a promessa de Deus é com Davi meu pai, o reino não vai ser dividido. O Senhor levanta um homem de Deus, vai lá com Roboão e diz assim: Roboão, não luta contra os teus irmãos, escute essa palavra, porque a divisão do reino não se deu somente pelo pecado de Salomão, mas eu estou dividindo o reino porque eu quero fazer isso. Ou seja, dá um glória a Deus aí, irmão. Comece a observar a soberania do Senhor Deus aparecendo já no contexto que nós estamos falando. É interessante que o Senhor promete, acompanhe comigo, capítulo de número 11, versículo de número 29. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho que esse tinha vestido de uma capa nova, e estava só os dois no campo. Versículo de número 30. Aías pegou a capa nova que tinha sobre si, rasgou em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Só que o problema, irmão, olhe para mim, o problema é que quando Aías liberou essa palavra profética a Jeroboão, dizendo que ainda tem algo a frisar, só se você dá glória. É interessante que o profeta Aías disse a Jeroboão: Jeroboão, Deus tem uma palavra para ti, olha a palavra, se tu fores fiel a ele. É interessante, irmão, tem tanta coisa na minha cabeça aqui que eu quero achar uma maneira sistematizada de te passar. Olhe para cá. O profeta vai falar o seguinte para ele, preste atenção: o reino do sul está caindo por causa que Salomão corrompeu seu coração. Ou seja, olha o que eu descobri na Bíblia, para você dar um glória a Deus, que a aliança de Deus não é com Davi, tanto que o reino do sul e o reino do norte não é com Davi somente, vão se separar. A aliança de Deus é com quem? Pergunte: com quem? É com quem obedece. Você entendeu isso? Ele disse: olha, o reino do sul, Salomão está caindo, porque Salomão simplesmente largou os preceitos. Irmão, o começo do reinado de Salomão foi uma maravilha. Foi exemplo para o mundo todo, não só em fama, em poder, em glória, mas também em ensinamento, em vivência de Deus. Só que Salomão se corrompe. A Bíblia vai dizer, não sou eu, que as muitas mulheres que ele escolheu, que eram mulheres de outros clãs, que eram mulheres que adoravam outros deuses de outras nações, corromperam o coração de Salomão. E Deus chamou Jeroboão e disse assim: Jeroboão, eu quero fazer uma aliança contigo. E olha a palavra que o profeta Aías disse para ele: se tu fores fiel para comigo, obedeceres os meus estatutos e os meus juízos, eu confirmarei o trono na tua mão para todo sempre. Meu irmão, você já pensou uma proposta dessa? Deus está dizendo assim: olha, o reino do sul não vai deixar de existir, porque eu tenho uma aliança com Davi. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando eu falo, eu cumpro. Mas eu faço um propósito contigo, Jeroboão, que se tu, irmão, olha a palavra, se obedeceres os meus estatutos e os meus juízos, eu confirmo o reino. Está aqui na Bíblia, capítulo de número 11. Eu confirmo o reino na tua mão para todo sempre. Ou seja, Jeroboão tinha a faca e o queijo na mão e o segredo para começar bem o reino e terminar bem o reino. Ou seja, para que esse reino fosse um reino que não fosse destruído, mas ele vai começar simplesmente lançando um alicerce que lá na frente vai resultar em quê? No que você vai ver no decorrer da mensagem. Amém ou não amém? Aleluia. E por que ele fez isso? Porque o Senhor tirou o reino de Salomão. Capítulo de número 11, verso 33. Leia comigo, por favor. Porque Salomão me deixou
se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de... Olha aí, e não andou nos meus caminhos para fazer o reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, o seu pai. Sabe o que é interessante? Que quando o profeta Aías procurou Jeroboão, olhe para cá, crente. Quando o profeta Aías procurou Jeroboão, o problema é que Salomão ainda está vivo. E Salomão ouviu, com certeza, o burburinho, e disseram: olha, Salomão, o profeta Aías procurou Jeroboão, teu inimigo. Jeroboão se rebelou porque Salomão deu um trabalho forçoso para Jeroboão, e Jeroboão vira inimigo dele. E ele procura, vai atrás de Jeroboão para matar ele. Só que o versículo de número 40, se você ler, pode ler, Bíblia. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Só que Jeroboão vai fazer o quê? Vai fugir para o Egito. Só que Salomão não é eterno. Tanto que os versos 41 aos versos 43, olhe para cá. Salomão vai fazer o quê? Vai morrer. Vai acabar um reinado. Só que, presta atenção, aí no capítulo de número 12, quem assume o trono? Roboão, filho de Salomão. Inclusive a mãe dele, nem do povo de Israel é. Só que presta atenção. Salomão reina quantos anos? Quantos anos, irmão? 40 anos. Só que os 40 anos de reinado de Salomão foi bom para ele. Por quê? Porque Salomão realmente ficou riquíssimo e mostrou um esplendor magnífico para todos os povos de todos os mundos. Só que o povo estava pobre. Era tanto trabalho forçado, era tanto imposto, era tanta coisa que, olha, por exemplo, eu quero uma casa de verão. Só você lê os textos. Quero uma casa de inverno, quero uma casa de verão, quero uma casa no vale. Tanto que a briga com Jeroboão, você sabe que foi por causa de quê? Quando a Bíblia vai dizer que Salomão estava fazendo terraplanagem na cidade de Davi. Como assim? Na cidade de Davi, Davi construiu tanto que ficou muitos buracos na terra. E Salomão estava fazendo o quê? A terraplanagem, colocando terra, tapando os buracos. E ele pegou Jeroboão e mandou para lá. E Jeroboão já tinha uma rincha por ser de Efraim, que não queria obedecer Judá. Quando Roboão assume, falaram para Jeroboão: olha, Salomão morreu e o filho assumiu. Ele reúne todo Israel e vai para cima dele. Sabe o que é interessante se você ler o texto bíblico? É que Jeroboão não chega lá para fazer guerra, Ramon. Jeroboão chega lá, Efraim, e fala assim: ó, Roboão, nós queremos uma palavra tua como novo líder, como novo monarca, porque o povo está cansado. Foram 40 anos de trabalho pesado que o teu pai nos subjugou. E eu queremos uma palavra tua para saber como é que vai ser a partir de agora. Ou seja, em outras palavras, a gente não aguenta mais. E o texto bíblico, todo mundo conhece essa história. Roboão vai pedir conselho para quem? Os anciãos. Ele chega com os anciãos e diz assim: olha, o povo está aí fora. E olha, irmão, o conselho dos anciãos, por favor. Aleluia. Leia comigo. Versículo de número... capítulo de número 12. Versículo de número 6. O conselho do povo foi: serve esse povo. Só que isso a Bíblia diz o quê? Que não agradou. Irmão, a pior coisa que tem para um camarada é ele querer sair da vida mansa, da vida boa que o reino proporcionou a Roboão. Muitas coisas boas. Você quer ser patrão ou você quer ser funcionário? Você quer servir ou você quer servir? Você quer ser servido? Você sabe que a filosofia lá do mundo é diferente da nossa filosofia aqui dentro da igreja. Você sabe que os paradigmas e os preceitos e conceitos de lá são diferentes dos nossos. E os anciãos, já sabendo que a qualquer momento poderia aflorar uma rebelião, porque o povo não está satisfeito. Você já pensou, olha só, vamos ter só uma noção. Para levantar o templo, 153.300 pessoas trabalharam, só escravos, gentios. Você já imaginou isso? A Bíblia fala que não tinha barulho de martelo na construção. Imagine carregar pedras de toneladas pesadíssimas. Imagine o subjugo no povo, que esse povo estava sofrendo. E os anciãos falaram: olha, teu pai pegou pesado. Tu quer um conselho, Roboão? Serve esse povo. Seja um bom rei. Só que a Bíblia diz que isso não agradou a ele. Aí ele foi fazer o quê? Não, vou pedir conselho para os jovens que cresceram junto comigo.
Jovem, com raras exceções, soltam coisas boas. Viu, irmão? Infelizmente, não é todos. Tem jovem muito prudente. Timóteo é um grande exemplo disso na Bíblia. Amém? Olha o conselho. Rapaz, fala para eles o seguinte, olha o que eles falaram. Conselho dos jovens. Fala para eles que o teu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do teu pai. Se o teu pai fez eles trabalharem com chicote, diz que tu vai fazer eles trabalharem com ferrões, com ferrões de escorpião. Passou 3 dias, Jeroboão vem com 10. Irmão, imagine um povo, imagine a cena, é muita gente. Se Roboão tem 180 mil soldados, imagine quantas pessoas de 10 tribos estavam na frente desse homem para receber uma nova palavra. Ele disse, olha, passou 3 dias, Jeroboão chegou com a comitiva e disse, e aí, o que é que vai ser? Só que o versículo de número 12, capítulo de número 12, verso 15, por favor, leia comigo. Capítulo de número 12, versículo de número 15, quem encontrou, diga amém. Olha o que diz. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esse acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. O conselho dos anciãos foi bom? Sim ou não? Só que Roboão não podia usar o livre-arbítrio dele aqui. Por quê, pastor? Porque não existe. A lógica era, vai começar um novo povo, presta atenção, tem todo um sistema de culto oficializado. Tem sacerdotes, tem sumos sacerdotes, tem culto, tem os levitas, tem tudo oficializado. Então qual era de Roboão? Por exemplo, quando você pega o reinado de Davi, olhe para mim, e você vê que após a morte de Saul, quem é que manda em Israel? É Abner e Joabe. São os 2 grandes guerreiros que mandam em Israel. Tanto que Davi tem que se unir a um deles. Tanto que quando Absalão é morto e Davi, o povo sai para a guerra, Absalão morre, Caio. E Davi vai se fechar no palácio chorando. Joabe vai lá com ele e diz assim, olha, se tu não sair agora, porque parece que mais importante para ti, se todo Israel voltasse morto e teu filho estivesse vivo, tu estava feliz. Se tu não sair agora, rei, está falando com o rei, se tu não sair agora daqui de dentro e vai lá fora e mostrar para esse povo que tu está feliz, eu te prometo que não fica um homem vivo aqui. Meu irmão, Davi tremeu na base. Ele teve que engolir o choro, jogar uma água na cara e falou, eu vou lá. E foi lá. Ou seja, era uma guerra política. Olhe para mim. Após o rei Davi assumir o trono, ainda fica essa questão, o que é que ele faz? Procura saber se Saul tem algum parente, manda matar todo mundo. Só que Saul tinha um parente aleijado, você conhece, Mefibosete. Só que Jonatas, quando estava vivo, fez uma aliança com Davi. Ele disse assim, olha, quando tu assumires o trono, eu acho muito lindo essa parte, irmão. Que parte? Saul está vivo e o sucessor de Saul é Jonatas. Saul queria matar Davi porque ele queria passar o trono para quem? Para o filho. Só que o filho sabia que quem escolheu Davi não foi Saul. É tão lindo, ninguém frisa isso de Jonatas. Inclusive quando Saul tenta matar Davi uma das vezes, e Davi fala para ele, olha, o coração do teu pai mudou para comigo. E Jonatas fala, vai que eu vou fazer a capa aqui para ti, vai dar tudo certo. Quando Davi pergunta, cadê o filho de Jessé? Jonatas fala, olha, ele me pediu para sair. Ele fala, filho de uma, tu não sabe que agora o teu trono está correndo perigo? Faltou Jonatas falar, para não faltar com respeito, mas o trono não é meu. Presta atenção, o contexto é esse. O reino do sul e o reino do norte era um reino unido. Irmão, olha que coisa linda. Davi teve... É interessante que quando o autor vai falar, eu li todos os 2 livros, o primeiro e o segundo livro dos reis, para ministrar essa palavra para você. É interessante que quando o autor vai falar, ele vai dizer assim, ó, Davi, a única vez que errou foi com Urias o Eteu. Porque Davi, de todos os defeitos que ele teve contra o Eteu, com Betseba, e contra os próprios filhos, que foi um pai um pouco ausente, ou muito ausente, Davi nunca interferiu no culto ao Senhor. Davi sabia que o segredo do sucesso dele era o quê? Era sempre honrar o livro. Ou seja, só obedecer às normas e os estatutos. Essa foi a diferença. Davi passou isso para o filho, Salomão. Salomão leva até um certo tempo.
mas ele deixa com que o dinheiro, a fama, a glória, o poder, as muitas mulheres o corrompam. Agora presta atenção, irmão, olha isso. Você já imaginou? Quem é adorado em Israel? Só Yahvé. Como é que o filho de Davi, é interessante que se você pegar o primeiro livro dos reis, quando Davi vai morrer, lá no final ele chama o filho Salomão e fala assim: deixa eu te passar as preceitas. Meu filho, honra a Deus, ele fala. Custe o que custar, honra o Senhor. O culto é o Senhor. Como é que agora tem Astarote, tem Quemos e tem Milcom? Prostituição do culto, adulteração do culto. Só que Deus, ele é assim, ó. Por isso que eu disse, a aliança de Deus não é com Davi. A aliança de Deus é com quem? Obedece. Vai lá, Aías. Salomão, olha que coisa linda isso. Quando o profeta Aías, presta atenção, esse contexto histórico é assim mesmo. Quando o profeta Aías chama Jeroboão e fala para ele: Deus está te colocando de pé como um novo rei. Se tu for fiel, ele vai te dar tudo. Ele ainda fala assim: sabe por que Salomão está caindo? Porque ele desonrou. Ele, sabendo disso, qual era a dele? Vou pegar o livro e vou fazer o que Davi fez, honrar a Deus. Sabe o que ele faz? Manda colocar em cada montanha um poste ídolo. Um sacerdote queimava Astarote, prostituiu o culto. Ou seja, se tu achava que Salomão estava ruim, meu irmão, o negócio se complicou. Vamos lá. Vamos ver aqui essa idolatria de Jeroboão. Capítulo de número 12, versículo 21. Por favor. Quem encontrou, diga amém. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e Benjamim, 120.000 escolhidos, destros da guerra, e subiu para cima e foi para matar, para destruir. Só que a Bíblia vai dizer que a idolatria de Jeroboão foi tão grande. Verso 25, ele vai a Siquém, edifica um altar. Verso 26, agora torna o rei a casa de Davi. 27, se esse povo subir para fazer sacrifício aí, aqui está o X da questão. Presta atenção para mim, todos, por favor. O reino foi dividido. 10, presta atenção no contexto. 10 tribos ficam com quem? Com Jeroboão. Capital, Samaria. Reino do norte, isso é básico, crente, tá? Reino do sul, capital, Judá. O pessoal do curso avançado está dando essa matéria. Quantas tribos ficaram? Quem foi? Judá e Benjamim, mas você esqueceu de um pequeno ponto. Na cidade de Judá moravam levitas e simeonitas. O resto desse povo ficaram servidos de Judá, tanto que Crônicas vai confirmar em uma das suas referências. Olhe para mim. Aí Jeroboão se desesperou. Por quê? Porque ele ficou com a parte de Siquém e levantou outras cidades como Betel e como Dan. Ofereceu cultos pagãos. Só que os judeus só adoram em Judá. Porque em Judá está o quê, pastor? O templo. Aí ele pensou assim: aqui nesse povo, nas 10 tribos, tem crente. E uma hora vai dar vontade deles irem para o culto. Você não pegou, não? Aí ele se desesperou. Olha para mim, olha para mim. Aqui eu tenho 10 tribos. Os judeus só adoram onde? No templo. E o templo fica onde? Geografia bíblica, irmão. História e geografia bíblica. Em Judá. Aí ele se desesperou. É o que está escrito no verso de número 25 ao verso 30. Olha para cá, por favor. Aí o que ele fez? Lá tem levita. Só que ele foi cair na besteira de fazer o quê? Ele foi lá em Betel e construiu 2 bezerros de ouro. Um em Betel e um em Dan. E disse assim: vocês querem templo? Agora tem 2. Pegou 2 bezerros e olha o que ele falou: está aqui os deuses que tiraram vocês do Egito, sirvam eles. Eu não quero saber de nenhum crente em outra congregação. Nada de visitar a Assembleia de Deus no campo da Cidade Nova, só um exemplo, tá? Nada de visitar outra congregação. Vocês querem culto? Tem culto aqui, ó. Betel está lá. Só que presta atenção, biblicamente falando, Deus instituiu algo. O quê? Só pode fazer culto levita. E o que foi que Jeroboão fez? Leia comigo. Versículo de número 28. 27. Se esse povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará o seu senhor Roboão, rei de Judá. Me matarão
e tornarão a ele o rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, quem eram esses caras que davam esses conselhos, né, irmão? Meu irmão, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, ó, basta de subir para Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, ó, pois um em Betel e outro em... E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. 31. Jeroboão também fez santuários nos altos, dentre o povo. Agora, ó, constituiu sacerdotes que não eram filhos de Levi. Presta atenção. O que mais tem isso nas convenções? Olha como só muda o tempo. Está cheio de convenção aqui. Aí o pastor tem filho. Só que o filho de pastor não é pastor. Aí o que ele faz? Olhe para mim. Venham para cima depois. Não vou citar o nome da convenção. Olhe para cá. Aí o pastor está com 50 congregações. Quantas congregações? Quantas congregações? Aí está ficando velho. Não quer largar o osso de jeito nenhum. Já não consegue nem ir para o culto. É igual João. Já está indo carregado para o culto pelos discípulos. Em Éfeso. Já não consegue nem pregar mais. Já passou do tempo de ser jubilado. E ele está orando para Deus rejuvenescer ele. Aí o que ele faz? Ele chama o filho e fala assim, vamos dividir o campo. Eu vou te dar 25 congregações. Vou te dar 25 congregações. Tu vai ficar lá nesses 25 congregações. O problema é, se o filho tiver vocação, é bênção. Agora, se o filho não for levita. E você sabe quantas pessoas, quantos campos, quantas convenções fazem isso? Inúmeras. Resultado: cultos não bíblicos, famílias morrendo, pessoas sem ensinamento, legalismos. Por quê? Prostituíram o culto. Jeroboão, vai lá, leia de novo o verso 31, por favor. Jeroboão fez também santuários nos altos, dentre o povo. Ó, constituiu sacerdotes que não são filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês do 15º mês, igual a festa que fazia em Judá. Ele falou assim, ei, vocês querem descer para a Páscoa lá, tabernáculo? A gente tem a nossa aqui. Só que o problema, olhe para o seu irmão para você não dormir. Olhe e diga assim para ele, só que o problema, não escutei, só que o problema, irmão, é que o culto não pode ser mexido. Porque se mexer no culto, Deus levanta um profeta. Como assim, pastor? Agora que é a mensagem da noite, capítulo 13. Bora lá. Se você já me aguentou até aqui, você aguenta mais. Quer ver? Olha, irmão, olha a misericórdia de Deus. O Senhor levantou o profeta. Capítulo 13, versículo de número 1. Abra a Bíblia, crente. E dê um glória a Deus para ajudar o pregador. Isso. Ó. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de... E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Ei, bagaceira, ó. Olhe para mim. Veio um homem da onde? De Judá para Betel. Presta atenção. O reino do sul não se comunica com o reino do norte. Não tem profeta em Betel, que ele tem que buscar um em Judá. Você não entendeu. Eu vou repetir, presta atenção. Veio um profeta de Judá para falar com o povo em Betel. Por quê? Porque em Betel não tem profeta. E os que tem parece que estão aposentados. Por quê? Porque o rei, o cara, pegou e colocou quem ele queria. Com certeza tinha muito nepotismo. Família, era cunhado, era parente, era tio, era todo mundo. Ele não queria saber se a pessoa tinha vocação, mas se tivesse um carro, dirigente de um porte ídolo, vai lá. Está entendendo? Se o CPF dele fosse gordo, põe ele em Dan, esse aí serve. Ou seja, pararam, não precisa ter o sangue de Levi. Mas se tiver, ó. Amém ou não amém? O meu sonho é pregar essa mensagem numa convenção e um dia Deus vai realizar isso. O Senhor vai realizar isso. E eu vou na força do Espírito. Amém, irmão? Olhe para cá.
o Senhor falou para um profeta, vai lá. Quando ele chegou, Jeroboão é rei ou sacerdote? Você prestou atenção no texto que você leu? A Bíblia está dizendo que o próprio rei estava oferecendo incenso. Ó. Pode tudo. Quem oferece sacrifício é só sacerdote ou sumo sacerdote. Sim ou não? Leia, capítulo 13, verso 1. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar. Para fazer o que, irmão? Ó, ele é tudo. É rei e agora já pode até mesmo anátema. Porque Deus, meu Deus, só se você dá glória. Porque Deus toca num profeta de Judá e manda em Betel. Sabe por quê? Porque lá em Betel tem remanescente. Tem pessoas que estão indo para o culto do bezerro, não porque querem, mas porque são obrigadas. E chegam diante do bezerro, mas não adoram o bezerro. Segure, olhe para mim. Deus tem compromisso. Olhe para mim, capítulo 17 do primeiro livro. O Senhor fala, Elias, vai para Sunem. Tem tanta cidade em Jerusalém, por que o Senhor manda ele para uma cidade gentia? Porque até em Sunem tem crente. Escute isso, versículo de número 2. E a palavra não é boa não. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse, altar, altar, meu Deus, assim diz o Senhor. Irmão, o espírito baba nisso aqui. Por quê? Porque o profeta aparece e fala o nome do rei que vai nascer. Bora ler, bora espírita, me explica essa, lá vai. Versículo de número 2. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será... Não deu glória porque tu não quis. Como é que ele sabe que depois vai nascer um rei, que vai fazer uma das maiores reformas de Judá? E o nome desse homem vai ser Josias. Mas segura aí, que eu tenho um mistério aqui em Josias muito forte. Segura aí. Bora prosseguir. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome dele será... Será o quê? Josias. Olhe para mim. Você conhece a voz de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Como? Sua palavra. Certo? Quando o profeta fala isso, repreendendo a patifaria que o rei ordenou, o rei estende o braço assim, Filipe, e fala, prendam ele! E o texto diz que o braço dele fica duro. Tá duro meu braço aqui, segura aí. Olhe para cá. Prendam ele! Aí o braço do rei fica assim, ó. Que ele quer fazer assim no braço e não consegue. O braço dele, onde está, pastor? Capítulo 13, verso 4, Bíblia. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo, prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não podia Olhe para mim. O rei se desesperou, e haja ele tentar fazer, e haja ele mandar alguém tentar, e o braço ficou seco. Ele olhou para o profeta e disse, profeta, implora para o teu Deus, e diga para ele, para o meu braço voltar ao normal. Segura. O profeta disse, Deus, tem misericórdia, porque Deus é Deus de misericórdia, e o braço voltou para o lugar. Calma. Olhe isso. Olhe isso que eu vou falar para você. Preste atenção. Só se você dá glória. Eu estou quente, esquentei. O profeta recebeu uma ordem de Deus. Está todo no capítulo 13, a gente não vai ler que não dá tempo, mas olhe para cá. Deus falou assim, vai lá. Tu não é poderoso, poderoso sou eu. Tu passa a mensagem. Escute a ordem de Deus. Não volta pelo mesmo caminho que tu foi, não come e não bebe. Amém? Quando o braço do rei volta para o lugar,
ele fala assim: deixa eu te honrar, profeta. Que tem de crente que gosta de ser honrado, meu irmão, com poder que não é dele. Olhe para mim. Olha a resposta do profeta. Escute. Isso aqui é muito tremendo, irmão. Ele falou assim: nem que tu me desse a metade do teu reino, eu não ficaria aqui contigo. Porque eu recebi uma ordem do Senhor, que não é para me comer, não beber e não sair pelo mesmo caminho que eu vim. E o profeta foi embora. Lá na hora da cena, viram, tinha um monte de gente. E o texto diz que 2 filhos de outro profeta velho de Betel viram e contaram: papai, aconteceu algo tremendo no culto hoje. Estou acostumado só com culto de bezerro, né? O que foi, meu filho? Tinha um homem que chegou lá e mandou uma mensagem para o rei, eles contando, estou só ilustrando para você, tá? E ele falou uma mensagem de Deus para o rei, e o rei estendeu o braço e falou: prende o braço do rei, ficou duro lá, papai. E o profeta falou: por onde ele foi? Foi por aqui, aborde o jumento que eu vou atrás dele. Deus testando pela segunda vez, lá vai. O profeta velho foi atrás do profeta que levou a mensagem a Jeroboão e disse assim: homem de Deus, vem comer na minha casa, que eu preparei algo para ti. Ele disse: não posso, eu recebi ordem de não comer, não beber e não voltar pelo meu. Olha o que ele disse: mas eu sou profeta como tu, homem, e Deus me falou que é para te comer. Só que o texto diz entre parênteses, só que ele estava mentindo. Aí o profeta foi. Lembra de alguma coisa isso? Lá no Éden, Deus falou assim: não come, segura. Quando eles estavam comendo, olha o texto, estou só narrando o texto para você, história. Joel, na hora que eles estavam no banquete, o profeta que mentiu, abriu a boca, olhou para ele e falou assim: assim diz o Senhor, tu desobedeceu a minha ordem. Escuta, e para te saber que sou eu, tu vai morrer. Está vendo como Deus mata profeta? Olhe para mim, isso aqui que eu vou te falar embaixo, olha como, será que era Deus? Purinho, por quê? Quando ele sai, ele come, foi a última refeição dele, ele comeu, se encheu da comida, pegou o jumento e foi embora. No caminho um leão pega ele, escute, e destraça o corpo, despedaça o corpo dele. Só que quando ele cai morto no lado do leão e o jumento fica aqui. Aí passa 2 homens, olha isso, irmão, para você dar glória. Chegam lá com o profeta e dizem: Senhor, nós encontramos um corpo do lado, e o leão do lado do corpo e o jumento do lado do leão. Não, você não entendeu. Isso. Oh, dá glória, irmão. Olhe para mim. Aí o profeta falou assim: meu Deus, é o homem de Deus, eu vou lá. Pegou o jumento dele e foi. Joel, quando ele chegou, olha a cena: o corpo destroçado no chão, o jumento do lado do leão e o leão do lado do jumento. Como? Qual era a probabilidade do leão não devorar ele e o jumento? Será que era Deus, irmão? Purinho. Você quer ler o texto? Sim ou não? Bora ler então. Está me olhando aí, parece que eu estou inventando a história aqui. Ó, capítulo 13, verso 24. Foi-se, pois, um leão, encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. 28. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado nem o corpo e nem despedaçado o jumento. Além de Deus matar o profeta, ainda fez o leão virar vegetariano. Escuta. E o profeta falou assim: pega o corpo dele e põe no caminho. Agora essa parte aqui é tocante. Por quê, pastor? Se cumpriu a profecia do capítulo 13, do verso de número 32. Capítulo 13, verso de número 32. Quem encontrou, diga amém. Depois dessas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu caminho, o seu mau caminho. Antes, dentre o povo, tornou a constituir sacerdote para lugares altos. Irmão, como é que pode? Esse homem viu Salomão ser destruído por desobedecer. Deus já mandou, já endureceu o braço desse cabra.
já fez todos esses sinais e nada de se converter. Só que bem aqui, presta atenção, quando o Senhor manda a palavra de juízo, escute, versículo de número 2 do capítulo 13, leia comigo, eu tenho algo forte aqui. Clamou o profeta contra o altar, meu Deus, já são 9 horas, por ordem do Senhor disse, altar, altar, assim diz o, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será, olha a profecia, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam incenso sobre ti, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Abra logo 2 Crônicas, capítulo de número 34, todos. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 34. Olha isso. O profeta disse assim, ó, olhe para mim. Eu vou levantar um rei. O nome dele vai ser Josias. Quando ele nascer, ele vai fazer uma reforma aqui dentro, que ele vai pegar toda a cinza de vocês e vai jogar em cima dos túmulos. Capítulo de número 2 Crônicas, capítulo de número 34, versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi. Verso 4. Josias, tá? Na presença dele, derribaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estava acima deles, os postes ídolos, as imagens de escultura, a fundição quebrou, reduziu a pó e aspergiu sobre a sepultura dos que lhe tinham sacrificado. Presta atenção. Sabe o que foi que Josias fez? Ele pegou todos os altares, todos os postes ídolos, todos os bezerros, todos os montes de sacrifício a todos os deuses, mandou queimar, pegou a cinza, foi lá na sepultura dos reis que mandaram fazer isso e fez assim, ó. Pegou a pá e disse assim, ó, tá aqui os deuses de vocês, ó. Escute isso. O profeta disse, vai se levantar um que vai pegar todos esses deuses e vai pegar o pó deles e vai jogar em cima da sepultura de vocês. Aí você pergunta, mas pastor, por que Josias fez isso? Segundo o livro dos reis, capítulo de número 23. Como é que acontece avivamento? Segundo o livro dos reis, capítulo de número 23, versículo de número, meu irmão, se não dá glória nessa, está estreito. Capítulo de número 22. Segundo o livro dos reis, capítulo de número 22. Quem encontrou? Verso 8. Olha por que Josias fez a reforma. Então disse o sumo sacerdote Elquias, achei o livro. Irmão, eu confesso que eu esperava mais. Vou te dar mais uma chance. Versículo de número 10, do mesmo capítulo. Relatou mais o escrivão a Safã, dizendo, o sacerdote Elquias me entregou um livro, e leu o livro diante do rei. 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro, falou assim, bora começar agora. Bora. Imagine, quando ele ia quebrando os postes ídolos, imagine a cena, só a escritura, só a fé, só a graça. O avivamento aconteceu porque foi lido o avivamento é só na glória. Você consegue entender isso? Ele vai para cada poste, ele vai para cada canto, pega, faz cinza, ainda faz mais, ele manda abrir o túmulo. Manda abrir o túmulo de todos esses feiticeiros. Mandou abrir o túmulo de Jeroboão, mandou abrir o túmulo dos outros reis, mandou abrir o túmulo de todo mundo. Olhou, pegou todos os postes ídolos, jogou em cima da sepultura deles e disse, o Deus de vocês é pó. Por que, pastor Narciso? Porque ele achou o Safã achou, bendito dia. Isso, levante mão lá, que coisa linda, glória. Olhe para mim, Safã achou, leia de novo, irmão, verso 22, versículo de número 8, por favor. Quem encontrou, diga amém. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do... Irmão, olha que tristeza isso. Eles acharam o livro da lei na casa do Senhor. Estava lá, será que eles liam? Estava lá.
estava tão corrompida que eles só queriam saber de porte e ídolo. O livro estava lá, mas foram fazer uma faxina lá e acharam, versículo de número 10. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã o leu diante do... Quando Safã lê, ele pega as vestes e... Pá! Presta atenção, Ezequias a mesma coisa. Quando ele assume o trono: rei Ezequias, tem um porte ídolo aí chamado Neustã, a serpente que Moisés levantou no deserto. Ele falou: manda trazer, que eu vou quebrar. Segura. Aí o rei falou assim: manda trazer que eu vou quebrar. Mas Senhor, não interessa, só a palavra. Pá, quebra, pá, pá, só a palavra. Por quê, irmão? Porque só a palavra tem poder. Escute isso. Quando o Senhor manda o profeta, olhe para cá, eu encerro aqui. Quando o Senhor manda o profeta falar assim: vai e volta pelo outro caminho, quem foi que falou? Deus, sim ou não? Só que tem pessoas que baseiam a sua chamada mais em revelação, mais em visão, mais em superstições do que na própria Bíblia. Ele preferiu crer na palavra do pseudo-profeta, na revelação do pseudo-profeta, do que segurar aquilo que a Bíblia disse para ele, aquilo que o Senhor tinha dito para ele. Quantas pessoas você conhece assim? A Bíblia está aberta, o pastor está ensinando a palavra, mas ela acredita mais na revelação da irmã do monte. O resultado disso é o que, pastor? Morte. Morte. Se Deus falou e a sua palavra garante, ela é inerrante e infalível. Deus disse ao profeta: se esse camarada, se Gálatas já tivesse sido escrito, ele não ia. Porque Paulo disse: ainda que um anjo aparecesse. O profeta disse para ele: olha, volta, eu sou profeta como tu. E Deus está falando para ti vir, porque Ele quer te honrar. Ele disse assim: tá bom, então vamos com o meu. A Bíblia diz que um leão veio e porque preferiu ouvir o pseudo-profeta do que ouvir a palavra de Deus inerrante e infalível. Irmão, aonde é? O tema da mensagem que eu dei bem aqui, ó. Terminei já. Não profane o altar. A sua fé está baseada no livro que tem na sua mão. Você tem convicção que esse livro pode te garantir salvação? Você tem convicção que essa palavra pode trazer avivamento para a sua vida? Ou você prefere estar indo para os cultos para ouvir alguém falar o teu CPF? O povo, ou tristeza, irmão, de um povo que gosta de ser enganado. Deus falou assim para Jeroboão: só me obedece. Para Salomão: só me obedece. Para Davi: só me obedece. Para você: só me obedece. Segue os meus estatutos, honra os meus juízos, honra a minha palavra. Está aqui tudo, irmão, tudo que nós precisamos está aqui. Isso aqui acaba com o secretismo religioso. Isso aqui acaba com as campanhas fogueira santa, sal, óleo. Isso aqui acaba com tudo isso. Acaba, porque o que está aqui é suficiente para você. Não, pastor, mas eu quero algo mais. Eu já ouvi Deus falar, mas eu quero ser transcendental. Eu quero sentir. Oh, meu Deus do céu. E irmão, eu conversei com um homem, escute isso. Estou terminando, rápido. Ele falou que ele estava aqui no Mangueirão, na frente do Parque do Grão-Pará. 40 dias com a mulher fazendo campanha com ela grávida no meio do mato. Porque um profeta não ache graça não, irmão, do irmão, vamos orar por ele. Olha só. Porque um profeta falou para ele: vai lá, se tu fazer 40 dias. Ele falou para mim: eu ia na chuva, a mulher grávida. Irmão, se uma cobra peçonhenta morde uma mulher dessa grávida, um bicho, alguma coisa, uma pessoa, um assalto. Porque um profeta falou para ele que se ele fosse 40 dias para lá, o Senhor ia mudar o cativeiro dele. E a Bíblia estava dizendo, escute, quando o norte caiu em 722, era Deus falando para Judá: está vendo o que acontece com quem não me obedece? Você vê todo dia crente caindo. É Deus falando: ó, o que acontece com quem não me obedece. Deus está falando: só obedece o que está aqui. E acabou. Amém, irmão?
Para que rosa? Para que sal? Para que vinho? Para que água? Para que fogueira? Para que envelope? Para que, irmão? Outra, você já parou para pensar o quanto de pessoas ainda tem essas escamas nos olhos? O Edir Macedo, escute isso. O Edir Macedo falou em rede nacional, está na internet, está no canal de televisão dele. Vocês têm que me agradecer porque vocês, eu não tenho nada e eu fiz vocês empresários e homens ricos. Um dos homens mais ricos do mundo. Falou que ele não tem nada e que ele fez todos os fiéis deles prósperos. Aí ele falou, vamos ofertar? Aí o povo começou a bater palma. Aí ele, não. O Espírito Santo não quer palma, ele quer que você ponha a mão no bolso. Escuta, tinha alguém mais rico na Bíblia do que Salomão? Olha o que aconteceu com quem não obedece, vai para o inferno rico. Não que Salomão foi, ele não foi, eu não acredito, eu acredito na salvação dele, porque o ímpio não escreve Eclesiastes. Mas você pode ir para o inferno rico se você não obedecer. Escuta isso, e eu concluo aqui. Deus não quer te mudar de condição financeira. Deus quer te mudar de condição de pecador para justificado. Escuta isso. Posso te falar só mais uma? Amém. Já fechei aqui. Eu conversando com um assembleiano, de campo. Se não quiserem me levar na igreja, não tem problema. Aí eu estava falando assim para ele. Cara, eu usei essa expressão, é um amigo. Cara, isso é Isabela, é? Faz parte. Olha só. O que aconteceu? Eu falei, cara, me explica uma coisa. Eu vejo os congressos de vocês, massa de jovem. Vocês cantam. Eu falei, não entendo. Quando termina o congresso, ninguém quer orar, ninguém quer ir para a igreja, ninguém quer congregar, não sabe nada da Bíblia. Para que vocês cantam tanto? Aí reúne 4.000 jovens numa convenção, 3.000 jovens não sei aonde, 4.000 jovens no Templo Central. Aí termina o culto, ele não sabe quem é o Novo Testamento e quem é o Antigo. Aí eu te digo, de que interessa isso? Só para enricar o cara do Norte Malha lá com roupa todo mês, né? De tecido e não dá em nada. O Senhor disse assim, usando Amós e Isaías, eu estou farto das festas de vocês, eu estou enjoado das festas de vocês. Mas pensam que reunir 3.000 jovens num lugar é avivamento. E não é. Por quê? Porque o culto está prostituído. Irmão, ou eu falo ou alguém tem que falar. E Deus está dizendo assim, ó. Cresçam na graça e no conhecimento da minha palavra. Você já pensou, irmão? Pastor, não tem oportunidade aqui na igreja. Culto de ensino, tá? Não tem oportunidade aqui na igreja. Mas lá na fila do banco alguém vai ter uma dúvida. Lá no teu trabalho alguém vai precisar ouvir de Jesus. Aí se tu não tiver como dar, o que tu vai? Lá no Uber, né, Francinei? Entram tanta pessoa com depressão, o que tu vai dar? Nada, só sabe cantar. Aí tu pode olhar para ela e falar assim, e cantar para ela, porque só... pastor, peraí, segura. Mas lá na tua igreja só é dança, então tu dança para ela. Cara da irmã Sandra. Dança para ela e fala assim, Jesus te ama. Você precisa do livro, está firmado no livro. E eu profetizo debaixo da autoridade do nome de Jesus. Essa igreja não é a melhor, mas ela é diferente.
ela é diferente. Por quê, pastor? Porque aqui a palavra, o livro, é quem dita a ordem do culto. Levante a sua mão. Não é campanha, não é a dança, não é a rosa, não é o sal, não é o secretismo, não é o louvor, é só a palavra. Olhe para o seu irmão, para você dar glória. Prepara o aí, Rafael. Para você dar glória, olhe para ele e diga assim: eu era cego, mas agora eu vejo. A palavra é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Você que já foi tocado por essa palavra, meu irmão, é chamado para ser diferente. Fique de pé. Grande é o Senhor. Oh, a cidade do Santo Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande e grande, tão grande é o Senhor.